Então, pessoal, o próximo passo, né, a gente tendo esse código, nessa linguagem intermediária, nesse nível aí intermediário, né, entre uma linguagem de máquina e uma linguagem de alto nível, né, que é esse código para máquina virtual, a gente pode agora mapear para assembly. Então, só que qual assembly que a gente vai mapear? A gente não vai mapear para o assembly da arquitetura do x86, né? Para nenhuma arquitetura específica, dessas conhecidas. A arquitetura que a gente vai mapear é para a arquitetura definida dentro do projeto NAND2TEX, que é um computador muito mais simplificado. Mas os elementos, né, de uma linguagem assembly está aqui, e aí dá para a gente trabalhar um pouquinho. Então, depois no futuro eu quero expandir isso aqui, falar um pouquinho de forma mais geral, né, sobre linguagens assembly, mas aqui a gente vai direto ao ponto. Vamos falar da linguagem hack mesmo. Então, essa linguagem hack, ela funciona em cima em cima dessa arquitetura, que é uma arquitetura bem simplificada. Então, ele tem lá um processador. Esse processador faz operações como operações em números sobre o número inteiro, né, como soma, subtração. E aí ele tem duas memórias. Tem uma memória ROM, onde fica as instruções, e uma memória RAM, onde ficam os dados. Então, os dados e as instruções não ficam no mesmo espaço de memória. E ele tem basicamente dois registradores, né, aqui na CPU. Tem um registrador A de address, né, um registrador para trabalhar com endereço, e um registrador de dados, um dele. E tem um pseudo registrador, que é o M, que reflete um dado que está na memória RAM. Então, são só os registradores que tem. Então, aqui está falando, né, dessa memória RAM, então tem a memória de dados e tem a memória de instrução. Nas instruções, tanto a memória ROM como a memória RAM, ela tem 16 bits. Então, 2 bytes, né, cada célula dessa memória. Então, D usado para armazenar dados, o A usado para armazenar dados também, endereçar a memória. E o M é um pseudo, né, registrador que refere ao RAM na posição A. A gente vai ver um pouco como é que funciona isso. Então, para a gente entender, eu vou pular essa parte de símbolos, depois a gente volta nessa questão de símbolos, eu vou direto para a parte de instruções. Então, a linguagem ela possui dois tipos de instruções, né? Tem uma instrução, que eles chamam de A-instruction, que é uma instrução para modificar, a única função dela é modificar o registrador A. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, essa instrução ela sempre começa com arroba, né, de endereço, e aqui eu posso ter um número, né, um número inteiro, por exemplo, sempre número inteiro, né, ou um símbolo, né. Vou abrir aqui a CPU Emulator, para a gente ver esse efeito aqui. Então, esse código aqui pode ser aberto por esse emulador. Então, esse aqui agora é o CPU Emulator, né? Então, é o emulador da CPU, né, do computador. E aqui, observe que ele carregou o meu código. Aqui, pessoal, fica pequeno mesmo, não tem como aumentar, né? Essa tela aqui. Se fosse fazer um zoom, né? Não sei qual que é o botão aqui. Tem um botãozinho que dá para fazer o zoom aqui, mas acho que não ativei, não. Mas aqui está aqui, @10, esse mesmo código aqui. Então, qual que é o efeito dele? Quando eu mando executar, o que ele faz ele tem um efeito nesse registrador A. Então, a única coisa que ele está fazendo aqui é setando o registrador A com valor de 10.
Tudo bem? Então, esse registrador, essa instrução, ele só faz isso. Ele seta aquele cara com valor. Eu posso, por exemplo, né, usar alguns símbolos. Né? Que símbolos que eu posso usar? Eu posso usar alguns símbolos pré-definidos. Por exemplo, a gente vai ver a função desses símbolos aqui. Por exemplo, o símbolo @sp. O @sp é de static pointer. Quando a gente for implementar, é um símbolo importante. Né? Esse valor é o quê? É 256. Né? Não, desculpa, o static pointer é 0, né? O static pointer não é 0. Então, carregar aqui, ele fica na posição 0. Cadê? Teste Jasmine. Então, ela setou o A com 0. Né? Por exemplo, um outro símbolo, o det. O det fica na posição 4, aqui da memória RAM. Então, @det é o número 4. E aí, aqui no registrador, pessoal, quando eu carrego, né, ele já nem mostra aqui o símbolo, né, ele já mostra o valor mesmo, que é 4. Eu posso visualizar ele em mnemônicos, né, que seria o assembly. Então, o assembly é formato mnemônico. Ou eu posso visualizar em código de máquina mesmo, né, em código binário. Então, em código binário, seria esse valor aqui. Então, nesse código binário, o primeiro bit é usado para dizer que ele é uma instrução A, né? Então 0 é uma instrução A, e depois eu tenho um número, né? E o número é 100, né? Que é o valor 4. Então, ele seta aqui o registrador A valendo 4. Veja que é algo bem simples. Né? A gente vai evoluindo em cima disso aqui. Então, essa instrução, ela só tem essa função, né? Bem básica. Né? Mas o kernel mesmo dessa linguagem é o C-structure. Então, esses comandos é que fazem alguma coisa. Então, todas as demais operações, sejam operações aritméticas, lógicas, saltos condicionais e incondicionais, é realizado através dessas instruções C-structure. E aí ela tem um formato. Né? Qual que é o formato dela? Ela tem uma primeira parte que é o que eu vou calcular. Então, é esse comp. Né? Eu posso talvez colocar aqui, né? Comp. O que calcular? O dest. Onde eu vou armazenar? E o jump. O que eu vou fazer é seguir, né? Se eu vou continuar na próxima linha, se eu vou dar um salto, o que eu vou fazer? Então, toda instrução C, ela tem esse formato aqui. E aí, por exemplo, a parte de destino, ela pode ser omitida. Né? Se ela for omitida, a gente também não precisa colocar esse símbolo aqui de igualdade. Mas, pessoal, observe que a gente pode tender a achar que isso aqui é uma atribuição. Isso aqui não é uma atribuição. Isso aqui é uma instrução mesmo. Formato da instrução. Se não tiver o jump, também aí eu posso omitir esse ponto e vírgula. Né? Mas vamos ver aqui algumas operações típicas, antes da gente detalhar esses caras aqui. Por exemplo, como que eu faço para atribuir o valor 10 ao registrador D? Não tem uma operação direta para eu fazer isso. Não. Então, primeira coisa, eu uso sempre aquele registrador A como intermediário. Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? @10.
Com arroba 10, o que eu estou fazendo? O registrador A vai receber o valor 10. Agora, eu tenho aqui, como destinos possíveis, quais destinos possíveis que pode ser? Pode ser D, M, A. Então, eu posso usar o registrador como destino D. E que computação que eu posso fazer? Eu posso gerar o valor 0, 1, menos 1, ou os valores dos registradores, né? A, D e M, né? Então, eu posso fazer a computação, ou seja, D recebendo A. Mas isso aqui não é isso aqui não é em linguagem de alto nível, né? Então, o valor de A vai ser armazenado em D. E aí, nesse caso, eu não vou ter nenhum jump, não vou ter nenhum salto. Ele vai seguir fluindo novamente na próxima linha, né? Então, eu vou executar a linha 1, depois a linha 2. Eu vou carregar esse programa aqui. Vou deixar aqui em assembly, mnemônico. Então, ele vai arroba 10, pessoal, observem aqui, rapidinho. Tá ruim para vocês verem aí. Vou fazer um zoom aqui. Mas o que vai acontecer? Ele vai executar a primeira linha, ele vai setar esse registrador A com valor de 10. Pá, tá valendo 10. O registrador D ainda está com 0, né? Então, agora que eu executar essa linha 1, o meu registrador D passa a valer 10. Tudo bem, pessoal? Por enquanto, nada demais, né? O senhor primeiro passou esse 10 para o registrador, e aí o senhor atribui o valor do registrador, é isso? Isso. Eu não consigo, por exemplo, setar diretamente o D. Então, a única coisa que eu consigo setar inicialmente é o A. Então, quando eu pego literais constantes, valores 10, 20, 30, eu tenho que sempre jogar ele para o registrador A primeiro, para depois... E o A está no registrador 10. Não, desculpa, o A é um registrador, né? O A e o D são registradores. O arroba 10 aqui, eu setei o A receber valor 10. Nessa aí, primeira linha? Na primeira linha. Como que ele faz essa referência? Como é que ele sabe que esse arroba 10 é o registrador A? Esse arroba, né, que está aqui como mnemônico, ele é traduzido, né, por exemplo, se a gente fizesse desde o início, para esse código aqui, né, esse código binário, 0000, tá, e aí 1010. Quando a máquina, a arquitetura, né, o CPU recebe essa instrução, por esse valor inicial aqui, como é 0, ele sabe que a instrução está mandando ele fazer o quê? Pegue aqui o valor que está daqui para frente, depois do 0, esse valor, e joga para o registrador A. Então, essa é a instrução que é dada ao computador, ao CPU. Então, ela é traduzida dessa maneira. Então, esse arroba, e aí, esse arroba aqui é só um mnemônico, né? Então, a assembly é esse mnemônico que é mais fácil para a gente ler, mas, na verdade, é esse código binário aqui. E aí, por exemplo, os que começam com 1 são as instruções C. E aí, esses bits aqui, né, se a gente fosse chegar lá na parte do assembler, a gente ia ver que aquele destino, aquela computação, aquele jump, eles estão presentes aqui nessa estrutura aqui. Ele usa os 3 primeiros bits, ele usa para dizer que ele é esse C instruction. Eu não lembro mais da ordem lá, não. Mas aí ele vai... De bits em bits, são usados para cada uma dessas operações, para armazenar algum daqueles códigos lá. Vamos ver mais alguns exemplos para a gente ir se aquecendo. No caso, eu sempre vou ter que botar esses valores sempre no registrador A, é? Isso. Sempre começa pelo A. Quando é valor, agora sempre vou começar pelo A. A gente vai ver como que é essa jogada depois. Vai ficando interessante. Então, por exemplo, tem uma outra instrução aqui que é D++. Né? Essa instrução ela é mais simples, né? Então, aqui, ó, o D igual a 10, né? Tá aqui, né? O D++ ela é simples, por quê?
Porque já existe uma computação, né, que ela soma mais um. Né? Então, a gente pode usar essa computação que soma mais um. Então, a gente pode fazer... Aqui eu estou mostrando um exemplo, né? M mais um. Mas eu posso fazer com D, com A. Né? Então, o incremento, né, é uma operação de baixo custo, né? E aí, por isso que tem gente que fala, por exemplo, quando a gente está implementando lá o for no C, a gente usa aquele I++, é melhor a gente usar aquele I++ lá no C do que usar o A é igual a... o I é igual a I mais 1. Porque na hora do compilador tratar isso aqui, se o compilador não fizer nenhuma otimização, ele vai tratar isso aqui como uma expressão qualquer. Aí ele vai ter que avaliar o lado direito para depois atribuir para cá. Mas nesse caso aqui, ele sabe que pode mapear diretamente para um código assembly que incrementa mais um. Então, normalmente vai ter esse código lá em assembly. Então, para esse caso aqui, eu tenho já a operação D mais 1. Então, se eu continuar aqui meu código, D mais 1. Mas, pessoal, eu fico insistindo que isso aqui não é atribuição, porque eu não posso chegar e falar D é igual a D mais 8. Não existe, né, o D mais 8. Né? D mais 1 é especificamente um comando, que é, olha, incremento, pega o valor de D mais 1. Isso é, no caso, o dele está apontando para outro registrador agora, é isso? O D, não, o que vai acontecer aqui? Né? Então, ele vai começar com 10, o D vai receber 10, depois que ele executar essa linha 3, o D vai para 11. Então, o último valor que ele vai assumir aqui é 11. É o valor de D, né? Então, no caso, se eu... Entendi. Tá aqui 0 e 0. O A está com 0, o D está com 0. Então, o A recebeu 10, o D vai receber o valor de A, e agora D mais 1, o D agora foi para 11. Né? Então, ele fez essa operação aqui, lá na CPU, D mais 1, que gerou o 11. Então, tem essa operação. Então, no caso do incremento, é mais simples. E essa outra operação aqui? Eu quero agora que tenha, por exemplo, eu quero pegar um valor que está aqui, por exemplo, na memória 17. Lá no endereço da RAM, na posição 17, eu vou colocar um valor aqui, 856. E eu quero que o registrador D receba esse valor. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que usar o address. Né? Então, quando eu faço @17, ele seta para mim o registrador A com 17. E agora, entra aquele outro registrador que eu falei com vocês, que é um pseudo-registrador, que é o M. O M é a mesma coisa do que RAM na posição A. E aqui nessa linguagem assembly, pessoal, ela aceita comentário de linha. Esse comentário de linha que eu posso colocar. Então, D igual a M, o M é a mesma coisa do que RAM na posição A. Então, M equivale a RAM na posição A. Então, com isso aqui eu consigo... Professor, esse D igual a M é o mesmo que eu dizer D igual a A? Se eu quisesse, porventura, fazer isso. Posso. Porque esse igual aqui é essa computação, né? Então, qual a computação que eu posso fazer? Eu posso pegar valores dos registradores, né, basicamente, e fazer algumas operações nele. Então, as computações são só essas aqui, ó. Então, eu posso pegar os valores dos registradores. Então, eu posso ficar D é igual a D, D igual a A, D igual a M. E aí eu posso fazer alguma dessas operações, tipo, D igual a 0, D igual a 1, D igual a menos 1. Eu não posso fazer, por exemplo, D igual a 6 ou 3, né? Eu não posso. Eu posso fazer operações de incremento, D igual a M mais 1, ou D igual a M menos 1. E eu posso fazer a soma entre os registradores, né? D mais A, D mais M, D menos A, e operações lógicas, entre também os registradores, D e A, D e M. E o destino, né, o que ele tem de várias diferentes também, que eu posso atribuir, né?
pensando a um único registrador, né? Ou posso, por exemplo, jogar o valor para 2 registradores ou para 3 registradores. Eu posso falar, o A, o M e o D vai começar com valor 0, por exemplo. Posso fazer isso também. Então aqui, imagina que a memória, de alguma maneira, ela foi inicializada e lá na posição 17, eu tenho esse valor 856, né? Então, quando eu carregar aqui esse código, né, ele vai arroba 17, então o A recebe 17. Quando executar esse D, M, ele vai pegar esse valor que está na posição RAM A, que é o 856, e vai jogar para D. Então, no final agora, o D tem o valor de 856. Então, a forma da gente pegar dados da memória RAM ou atribuir dados para a memória RAM é através desse registrador M. Né? Esse é o registrador que a gente usa para poder conversar com a memória RAM. E, professor, então, só para ver se eu entendi, esse registrador A, na verdade, ele tem vários endereços, né? Aí o valor que ele recebe é o valor equivalente a um desses, que está em um desses endereços, é isso? Não, não. Entenda o registrador A como uma variável. Ele é uma variável. Ele só tem um único valor. Em dado momento, ele só tem um único valor. Então, se eu faço arroba 17, depois eu faço arroba 5, eu altero o valor dele. Arroba 17, arroba 8. Arroba... Então, ele tem vários endereços, não é o A? O 17 não. Eu pego o valor que está no 17, o 8 no que está em 8, o 9 que está em 9, não é isso? Não, não. Isso os valores que estão nesses lugares. Não, isso aqui seria igual a dizer A é igual a 17. Aqui eu estaria falando A é igual a 8. E aqui eu estou falando que A é igual a 9. Entenda o A como se fosse uma variável. Nada mais do que uma variável. Porque, tipo assim, no caso, eu pensava que era assim, só que no caso, por exemplo, D igual a M, que é equivalente a D igual a A. Só que A é esse valor aí, 8, 5, alguma coisa, no 17. Então, eu imaginei que fosse posição. Isso. Então, por exemplo, aqui... O A é uma posição, o valor de uma posição. Valor, aí essa posição tem um valor. Do 9, vou botar um valor no 9 aqui. 15. Então, se eu executar esse código, o que vai acontecer? Ó? O A está com 17. O valor de A, o A é uma variável. Você pode entender o A como se fosse uma variável. Só tem assume um único valor. Quando eu executo a próxima linha, o A passa a valer 8. Eu perdi aquele valor de 17. Executei aqui arroba 9, agora o A vale 9. E aí, se eu faço D igual a M, ele vai usar esse valor atual. O valor atual de A é 9. Então, o valor de D não vai ser 856, vai ser 15. É o valor atual de A. Eu entendi. O A é realmente o número e D ele pega a posição, o número equivalente de A, né? Então, é como se aqui na CPU a gente tem só 3 variáveis. A gente tem a variável D, a variável M e a variável A. Né? E a variável M, ela está sempre ligada com o valor de A. Então, por exemplo, a variável M, por exemplo, agora, se eu faço aqui arroba... Então, eu quero pegar o valor que está na posição 0, por exemplo, colocar aqui 84, quero atribuir esse valor para a posição 1. Né? Então, eu tenho que fazer arroba 0, e aí eu posso guardar em D, né? D recebe quem? D recebe M. Então, D vai receber o valor de 84. Né? Agora, eu vou lá e faço arroba 1, e aí eu faço o quê? M recebe D. Né? Então, eu peguei o valor que estava na memória RAM, na posição 0, vou guardar em D, depois eu seto arroba 1 para poder atualizar nesse endereço 1, aqui, o valor de D. Vou carregar aqui para a gente ver. Então, olha, eu carreguei, eu não salvei aqui, né? Então, arroba 0, né? O endereço era 0. D recebe M, né? Então, D vai receber o valor de 84. A D recebeu 84. E agora eu falei arroba 1.
o A passou a valer 1. Agora, quando eu faço M recebe D, significa RAM na posição 1 recebe o valor de D. Então, agora, a RAM na posição 1 recebeu o valor de 84. Então, é assim que a gente faz uma atribuição. Tem que fazer todas essas operações aí de baixo nível. Então, aqui que ele mostra, por exemplo, aqui ele mostrou esse, por exemplo, a RAM 17 receber 0, né? Então, esse caso aqui, o caso que eu mostrei para você já é esse caso aqui, né? RAM na posição 5 recebeu RAM na posição 3. Então, Luziano, vamos fazer isso aqui então, olha. RAM na posição 5, né? Então, eu quero que a RAM na posição 5 recebe que RAM está na posição 3. Vou botar um valor aqui, 68. Eu quero que essa posição 5 receba o 68. Como é que a gente faz aqui, Luziano? Então, olha aí. Quais são os passos aqui? É @5, né? @5, isso. Aí D recebe M. Isso. Aí @3. @3. M recebe D. M recebe D. Isso. E aí agora eu consigo fazer essa jogada. E essa é a jogada básica de atribuição, né, entre variáveis, né? Então, @5. D recebe M, né? Então D recebeu. Ah, não, a gente fez. Eu estava fazendo o contrário, né? Eu que fiz errado, né? Ah, não, você que fez errado mesmo. Porque RAM 5 recebe RAM 3, né? Você fez RAM. Tá fazendo aí RAM 3. 3 recebe RAM 5, troquei a ordem, verdade. D3, aqui 5, né? Isso. Então, D recebe M, então D vai receber o valor de 68. E aí agora, @5 e M recebe D. Então eu joguei lá para a posição 5 o valor que estava na RAM. Então essa é a jogada aqui. O D é tipo um intermediador. Basicamente tipo uma variável temporária que a gente pode usar ali. E é impressionante que com isso a gente consegue fazer muita coisa, né? E aí, por exemplo, aqui um programinha para fazer, por exemplo, a soma. Estou querendo fazer o quê? Na RAM 2, né, no endereço 2, receber o valor da RAM 0 mais o valor de RAM 1. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? @0. @0, D recebe M. Então, guardou o valor que está em M. Aí, @1. Agora, o D vai receber o valor que estava em D mais o valor de M. Então, aqui já está armazenado quem? O D mais RAM 1. Né? Que é RAM 0 mais RAM 1. Agora, basta atribuir para a posição 2, né? @2, M recebe D. Então, assim eu consigo somar dois valores e guardar num dado posição da memória, né? Então, vou carregar aqui. Não salvei. Então, se eu botar aqui na posição 0, 10, e aqui botar 15, 13. Eu tenho que ter aqui depois, na posição 2, 23, né? Então, 10, aí guardou 10, aí aqui ele vai fazer D igual a D mais M, então D já tem 10, né? O M, qual que é o valor de M? O M é RAM na posição 1. RAM na posição 1 é o 13, né? Então, o resultado dessa operação é, em D, eu vou ter o valor de 23. Agora, ele faz @2 para poder jogar esse valor 23 lá na memória. Aí ele jogou lá para a memória esse valor 23. Sacou? Sim. Imagina que a gente vai chegar a traduzir nosso código para isso, né? Vai ser uma coisa muito grande. É que não é tanto assim. Aí, por exemplo, aqui
é uma jogada, por exemplo, se eu tenho um código desse, né, e continuar executando, ele vai executar, né? Aí, até, se tiver um código malicioso lá no final da minha instrução, ele pode chegar lá. Aí uma prática seria, no final do meu código, colocar um loop infinito, né? Como é que a gente pode colocar um loop infinito? Aqui ele está usando números mesmo, né? Então, vou mostrar agora até a questão de símbolos. Se eu tirar aqui esses espaços, né, eu tenho aqui a linha 1, a linha 2, linha 3, 4, 5, 6. Né? Tem... E aí, esse cara aqui, ele vai para cá. Será que aqui está faltando alguma linha? Deveria ser 7. Aqui ele vai executar novamente, acho que esse M igual a dele, né? Arroba 6. Ah, não, acho que começa no 0, né? Eu acho que lá na instrução começa em 0, né? Então, essa linha aqui, linha 7, é o número 6, né? Lá na instrução. Então, esse zero jump, eu não mostrei para vocês a questão dos jumps, existem alguns jumps, né? Esse jump aqui, ele não olha, ele não consulta a pilha, agora não é na pilha, né? Desculpa. Ele não vai consultar nada, né? E ele vai sempre saltar. Só que eu não posso ter nenhuma computação. Sempre tem que ter alguma computação. Aí eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Eu posso botar 0, como eu poderia botar 1. Mas a gente bota 0 para os códigos ficarem mais fáceis da gente ler. Saber que, então, quando eu quero fazer o salto incondicional, ou seja, não quero checar nada, vou sempre saltar, a gente usa isso aqui. E ele vai saltar sempre para a linha 6, que é essa linha aqui. Mas para que serve esse loop infinito? Para ele não continuar executando até o final. Então, por exemplo, se tiver algum mas código, não tem um stop. Oi? Não tem um stop. O stop dele é esse... Ele vai ficar em loop infinito aqui. Aí observa que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 7. Então, se por acaso algum hacker tivesse colocado, sei lá, algum código malicioso no final da tua ROM, né, esse código não vai ser executado. Garante isso. E aqui a gente vê também essa questão dos saltos, né? Só que uma coisa que é ruim aqui, por exemplo, observe que eu coloquei aqui a linha 6, né? Como é que eu sei em que linha que eu tenho que saltar, né? Esse meu código pode ter comentários, né? Quando a gente gerar o código, vai ser pior, porque quando a gente gerar o código, a gente vai juntar de vários arquivos e vai gerar um único arquivo, um credão, contendo esse código assembly. Então não tem como eu saber qual que é a linha. Então aí entra, né? Aí essa ordem do conteúdo aqui eu tenho que ver como é que eu faço melhor. Mas aí entra a questão de rótulos, né? Que é essa outra forma de símbolos, né? Então, eu posso, aqui, né, ao invés de colocar @6, eu quero que ele salte para uma determinada posição, né? Loop. Então, a gente pode criar um rótulo, né? A gente cria um rótulo como? Colocando entre parênteses. E aí eu posso falar que eu vou para aquele rótulo, né? Como que eu faço que eu vou para aquele rótulo? @loop. E aí, agora eu sei que ele está sempre voltando aqui para esse loop, para esse ponto do programa. Então, trabalhar com rótulos, eu posso declarar um rótulo e eu posso usar esse rótulo, né, para setar lá o meu endereço. Só que isso é para a gente ler o código assembly, né? Porque na hora que a gente for carregar esse código, ele vai ser traduzido, né, para aquela mesma operação lá, né? Então,
Se eu quisesse, vou voltar ele lá para cima, vou botar esse loop lá no início do programa. Eu quero que ele volte lá para o início do programa. Então, faço o quê? Vou carregar o programa. Agora, o arroba aqui, ó, eu vejo que é arroba 0, né? Então, aqui ele está setando, né, e usa também o registrador A, para dizer para qual linha eu quero ir. Eu quero ir para a linha 0. Observe que nesse caso aqui o registrador A está armazenando não um valor que vai ser usado na memória RAM, mas um valor da memória ROM. É um número como qualquer outro, né? Mas ele está usando agora, quando o jump ele está usando aqui para setar qual linha da memória ROM que ele tem que ir. Aí ele vai executar tudo de novo, volta lá em cima, executa tudo novamente. Então a gente pode usar rótulos, labels, para a gente poder facilitar a leitura do código, né? E tornar possível, né? Na prática, tornar possível. Porque trabalhar com números seria impossível, porque a gente vai gerar códigos de vários arquivos, né? Vamos estar concatenando vários arquivos aí para a gente trabalhar. A gente precisa trabalhar com esses rótulos aqui. Que é algo que já tem lá na linguagem, né? Na máquina virtual, né? A gente já trabalha com rótulos lá. Então, existem esses símbolos de rótulos que são bastante interessantes para a gente facilitar a leitura. E existe também os símbolos de variáveis, né? Como é que seria esse símbolo de variáveis? Quando eu chego aqui no meu programa, por exemplo, uso uma variável, ou seja, uso um símbolo qualquer aqui, que não é nenhum símbolo pré-definido, eu chego aqui e falo, arroba i, e aí D recebe A. Esse i não existe, né? Como símbolo pré-definido. E aí ele gera para a gente um valor da posição 16 em diante. Porque existe já alguns registradores pré-definidos até o endereço 15. Então, o arroba i vai ser igual a 16. Load ROM. Olha lá, já aparece aqui arroba 16. Então, quando eu estou setando aqui o A, eu vou estar setando com o valor 16. Então, esse número, né, ele já gera para a gente automático. E a gente pode usar esse símbolo, né? Como que a gente pode usar esse símbolo? Vamos ver melhor aqui um exemplo de um código aqui. Códigos interativos. Então vamos acompanhar aqui, essa parte que é interessante, pessoal. Eu quero fazer esse código aqui, olha. RAM1 é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4, até o RAM na posição 0. É aquele exemplo que a gente usa na disciplina de fundamentos. Gera um somatório de 1 até N. Né? O N está armazenado aonde? Na 0. Né? Então, vou limpar aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui na RAM, na posição 0, o valor 8, por exemplo, ele vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Entenderam, pessoal? O programa que a gente quer fazer? Alô? Entenderam? Estão aí? Estão acordados? É tipo um loop sem o senhor informar que é um loop. Tipo isso? É um loop, né? É um loop. É um loop. Eu quero fazer somatório de 1 até N. Aí, se a gente tivesse o Python aqui, a gente botava no for, ou não sei, a gente botava aqui no for e fazia o for de 1 até N, né? E aí, se eu tivesse, a gente não vai implementar diretamente em Assembly, né? A gente vai estar usando Assembly só para gerar o código. Mas é legal a gente ver esse processo aqui. Então, isso aqui, ele mesmo coloca no projeto dele, né? Então, projete o programa, usando pseudocódigo, né?
Aí a gente pode escrever o programa na linguagem Assembly, né? E depois a gente faz o teste de mesa, né, que a gente fala com vocês lá na disciplina de Fundamentos da Computação. Então, aí, só que, por exemplo, para a gente trabalhar com pseudocódigo, a gente não pode usar um pseudocódigo muito alto nível, né? Próximo do Pascal, do C, né? Porque a gente não tem, né, estruturas como o while, como o for. Mas a gente tem essa coisa dos go-tos, né? A gente pode usar essa ideia do go-to aqui, esses saltos condicionais e incondicionais. Então, nesse pseudocódigo, a gente teria algo desse tipo aqui, né? Então, o n, que é essa variável n, ela vai receber o valor que está no registrador 0, o R0. Eu vou começar o meu i com 1, né? Fazer a somatória. Eu vou inicializar o sum com 0, que vai estar guardando a somatória. E aí eu tenho aqui o loop. Né? Se i for maior do que n, né, quando eu chegar i maior que n, eu vou para o stop. Acabou. Eu já calculei o valor em sum. Eu posso guardar o valor em R1, né, porque eu quero armazenar no final em R1. Se não, né, o que ele vai fazer? Sum igual a sum mais i, vai estar acumulando o valor de i, e o i vai ser incrementado em 1. I é igual a i mais 1. Go to loop. Então eu fico nisso aqui. Quando termina, eu faço o go to. Aprenderam a programar com go to aí? Alô? Esse aí é um código em Go, né? Em Go. Não, esse código é código em uma linguagem conhecida, assim. É um pouco... sim, entendi. Você quer, tipo, transcrever esse código para o Assembly, né? A gente quer transcrever esse código para o Assembly. Então, a gente usou aqui o GoTo, né, porque o GoTo é um conceito que tem aqui no Assembly, né? Então, nas linguagens, por exemplo, o próprio C, a gente dá para escrever um código bem próximo desse aqui. Né? Eu até olhado direitinho, não sei como é que é o GoTo dele, é escrito em C. Mas a gente está usando uma linguagem aqui, o pseudo-código aqui, para a gente poder mapear. E aí a gente pode mapear isso passo a passo. Então, a gente vai começar mapeando essa primeira parte aqui, por exemplo. N recebe R0. Como é que eu faço N receber R0? Então, aqui eu posso usar a ideia de variáveis, né? Então, N receber R0, eu tenho que primeiro pegar o valor de R0, né? Então, arroba R0. R0 é um símbolo pré-definido, que é 0. R0 é a mesma coisa que 0. É o RAM na posição 0. A mesma coisa. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? A vai receber 0, né? Só que eu não quero esse valor 0. Eu quero o conteúdo que está nesse endereço 0. Então, eu faço D, recebe M. Então, esse cara já pegou. Agora, eu vou usar minha variável N, arroba N. Né? E aí eu posso fazer o quê? Eu posso fazer agora M recebe D. Então, com isso, eu estou executando essa primeira operação aqui. N é igual a R0. Esse R0 é só uma variável, né? Esse R0 é um símbolo pré-definido. Ele significa 0. O primeiro, tipo, a primeira posição de A, né? Como se fosse... A primeira posição da RAM. Né? A primeira posição da RAM. Olha aqui. Isso, da RAM. Toda vez eu... Como se fosse A igual a 0, né? Arroba 0, por exemplo. Isso. E aí, por exemplo, A vai receber 0, B vai receber M, né, nesse caso, o B vai receber 8. Aí, quando eu coloquei aqui arroba N, isso já gerou para mim arroba 16. Né? Então, por que vai receber 8? Então, pode dar eu tô perdida. Sim, eu tô enxergando, porque eu não estava enxergando direito. Depois eu vou ver como eu faço um zoom. Eu quero fazer tipo 2 mais 3 mais até 8. Então, seria o meu N. Né? Então aí eu faço o M igual a D. Então, esse N está sendo mapeado aqui para sempre como 16. Para mim aqui é um símbolo. Então, o que
fica mais fácil para eu ler, mais fácil para eu lembrar onde que esse cara está e usar ele mais na frente. Mas não é nada mais do que um símbolo. Então aqui eu fiz essa operação. Aí agora eu tenho que fazer essa outra aqui. I recebe 1. Essa aqui é mais fácil. Como é que eu faria aqui? A variável I recebe 1, usando o símbolo. Arroba I, né? Isso. Aí, M igual a 1? Isso, M igual a 1. No caso do 1 já tem, né? Então eu já posso fazer M igual a 1. A mesma coisa no sum. Arroba sum, M é igual a 0. Então já inicializei minha variável I, inicializei minha variável sum, que vai ser as posições 16, 17 e 18. Ó. Então, as posições 16, 17 e 18. Ó. 16 está com 8, a 17 com 1 e a 18 com 0. Então, aqui eu fiz essa primeira parte. O que eu tenho que fazer agora? Criar aqui o meu salto, né? Loop. Agora eu tenho uma coisa um pouco mais chata, né? Eu tenho que fazer essa operação aqui. I maior que N, go to stop. Não existe um operador relacional nessa linguagem assembly. Eu não tenho essa operação, operador relacional. Então, como que eu posso fazer essa operação? Esse operador relacional, como é que eu posso fazer ele? Como é que eu vou... Tem esse atributo, não, tem esse operador no assembly, maior? Não tem. Não tem aqui nesse assembly aqui. Não tem? Não tem. Acho que tem muito assembly que não tem também, não. E aí, como que a gente pode fazer isso? Como que eu posso saber quando que o I é maior que M? Como é que eu posso fazer essa jogada? Eu não tem nenhum operador. Só tem soma, multiplicação, não tem nenhum operador. Tem operadores, tem uns jumps que verifica se o valor é maior que 0, o valor é maior que 1, é maior que 0, menor que 0. Eu consigo checar isso. Então pode fazer a subtração, né? A subtração de por N. Isso. E aí? Se for maior, por exemplo, se eu subtraio I de M, cadê o pseudocódigo? Eu quero saber se I é maior que M, né? Se for 1, a subtração for igual a 1, aí ele é maior. Se for igual a 0, eles são iguais. E se for menos 1, ele é menor, não é isso? Mas aí ele vai subtrair mesmo, né? Então, se for maior que 0, é maior. Se for menor que 0, é menor. Se for igual a 0, é igual. Então, Então, preciso fazer essa subtração. E como esse teste eu tenho que estar sempre fazendo, né, eu tenho que incluir ele aqui. Né? Então, eu quero subtrair o I de M. Né? Então, arroba I. Por isso que é legal usar o símbolo, né, que fica mais fácil para a gente lembrar e ler. Né? Eu vou guardar o valor de I em D. Então, D é igual a M. E agora eu vou tirar de quem? Eu quero tirar de N. Né? Aí eu faço... arroba N. Então, agora... D menos M. Isso, D menos M. O M, agora, nesse momento, o M é o N, né? É o valor do N lá. Não, eu acho que é M, é D menos M, né? É, D menos M, é verdade. Agora, eu preciso fazer um salto para onde? Eu faço salto para o stop, né? Então, arroba stop, que eu não criei ele ainda, mas eu vou criar ele ainda. Mas não tem aquele negócio de infinito, não pode usar, não? Eu não vou... Aquele infinito é só um jump mesmo, né? Eu vou usar ele depois, posso usar ele depois, mas eu estou tentando mapear esse código por aqui. Então... E o senhor disse que ainda não criou o stop, então é tipo só criando uma função, né? O stop, eu vou criar ele assim embaixo, assim, um rótulo, né? Vai ser esse rótulo, eu vou criar agora. É esse rótulo que aparece aqui, o stop. Nesse ponto aqui, o que ele faz?
Nesse ponto aqui ele faz essa atribuição, né? R1 igual a sum, né? Então, arroba sum d é igual a n, arroba R1, n é igual a d. Então, aqui eu estou fazendo R1 é igual a sum. Mas, aqui eu tenho que fazer o salto, né? Então, como é que a gente funciona o salto lá? Eu não detalhei para vocês. Existe alguns saltos aqui, né? Cadê os saltos? Struct. Existe esse JGreaterThan, né? Ele salta se o valor computado é maior que zero. O equal, existe o maior ou igual, né? Greater and equal. Existe o JLT, né? Se é menor tal, menor igual. Isso é diferente, not equal. E o jump, que salta de qualquer maneira. Né? Então, esses são os saltos que tem. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu tenho o stop, é o valor que foi calculado, tem D, né? Então, eu vou usar o valor que está em D. Se o valor que tiver em D for maior, significa que... Não é JGE? Great... Não, JGE, né? Não, não é maior igual. É maior, é só maior mesmo. Porque aqui, se por acaso ou igual, ele entra, né? Como no meu pseudocódigo que está dizendo que é o caso dele ser maior, então tem que ser só maior mesmo. Né? Se fosse I maior ou igual, aí seria o GE. Então, quando I for maior do que N, que vai chegar até o N, né? Até o 8. Então, JGreaterThan. E se por acaso ele for maior, aí o que ele vai fazer? Ele vai saltar para o stop e vai executar essas operações. Se por acaso... Esse entre parênteses não é comentário, não. É tipo função mesmo, né? Esse entre parênteses é o rótulo. É o label. É o quê? É o rótulo. Esse aqui é equivalente a esse stop aqui embaixo. Ou que a gente escreve lá na máquina virtual, label stop. Não tem esse comando lá na máquina virtual? Para criar os rótulos? Seria equivalente a esse comando. Sim. Ele está criando um label. Então, quando a gente trabalha com GoToOs, né, por exemplo, lá no GoTo, não sei. A linguagem C, até hoje, eles nunca tiraram o GoTo, né? Eles mantiveram o GoTo lá. GoTo statement. Então, o GoTo, olha, eu posso criar um label, né? E aí eu posso fazer o GoTo para aquele label. Então, aqui, olha, jump, como é que ele cria lá? Ele cria desse jeito. Desse jeito mesmo, ó. Jump, 2 pontinhos. Aí eu posso ter GoTo jump. Então ele vai para esse ponto aqui do programa. E é isso que a gente está fazendo lá, né, com esses GoTos. Só que aqui, por exemplo, aí ele pode usar o próprio if, né, para a gente fazer o GoTo. Então com isso, lá no C, por exemplo, com if e GoTo, eu não precisaria, por exemplo, do while e do for. Eu poderia fazer todo o meu programa usando esses caras. Mas né, não é uma boa abordagem, né? Usando tipo aqui que a gente está fazendo aqui, né? Então, esse código que eu fiz aqui, ele está implementando, né, essa parte aqui, né? Se for maior do que N, GoTo stop. Então, isso aqui é para eles fazer esse GoTo. Mas, caso ele não vá para o final, eu tenho que fazer os incrementos, né? Então, arroba sum é igual a sum mais i. Então, como é que eu faço isso? Eu acho que aqui eu tenho que pegar o i primeiro, né? Acho que é melhor pegar o i primeiro. Eu pego o i, d é igual a m, ou sum. Não, acho que eu posso pegar o sum, né? Faço arroba sum, d é igual a m, então o d tem um valor... Eu acho que o sum é por último, não é? Não é quando faz a soma é que faz a atribuição? Só que eu tenho que pegar o valor de sum também, né? Ah, é, verdade. Vou pegar o valor de sum. Então, arroba i, d é igual a d mais m. Não sei se eu fizesse o contrário, ficaria. Então, agora, eu tenho em d o sum, o valor de sum atual, mais o valor de i. Aí, agora, eu posso
jogar para o D. Desculpa, jogar para o sum, né? Que é o M, né? M igual a D, né? M igual a D, isso. Muito bem, Luiz. E agora eu preciso fazer o I igual a I mais 1, né? Esse incremento. Esse incremento, ele é mais simples, né? Então, arroba I, e aí eu faço M mais 1. Aí tem essa operação já de incremento, né? Então eu já posso fazer isso. E agora eu tenho um salto nesse goToLoop, é um salto incondicional, né? Eu não estou usando nenhum if aqui. Então ele está sempre saltando para lá, né? Então eu faço o quê? Arroba loop, eu criei lá em cima mesmo, né? Loop, tá aqui em cima. Arroba loop, e aí eu faço o salto incondicional, que é o 0, jump. Então ele vai pular para lá. Então, com 30 linhas... Então, o jump é tipo o salto que... Tipo o loop, né, mesmo? E o outro é comparando, né? Ele tá, os dois são saltos, né? Eu posso implementar, de certa maneira, aqui sempre o while for. Só que quando eu uso só o jump aqui, ele não checa nada. Se eu colocasse aqui D, M, qualquer coisa que eu colocar aqui, não vai olhar. Esses outros, not equal, greater than, ele vai checar esse valor aqui. Ele não vai saltar sempre, né? Ele salta sempre. E ele vai saltar para onde? Para o endereço, para onde o registrador A, para o valor que o registrador A está. E aí ele vai lá para aquele ponto na memória ROM, né? Executando. Então vamos carregar esse programa. Load ROM. Label stop. Eu deixei esse código aqui, não apaguei, né? Código inválido aqui. Então, eu vou executando ele aqui, passo a passo. Então, ele vai fazer o quê? Então, tem um 8, ele está inicializando as variáveis aqui. Aí, observe que essas coisas aqui, esse parênteses, ele não aparece aqui, porque ele vai ser mapeado isso para números, né? Então, por exemplo, esse arroba loop, ele vai aparecer aqui embaixo, quando ele falar que ele vai saltar, né? Por exemplo, aqui é o antes do jump, né? Antes do jump é 8. Então, esse arroba loop aqui é o 8, que é o 9 aqui. Esse stop vai ser o 25, né? Cadê? É do greater than, né? Greater than. 18, né? 18? Não, tá aqui, 24, né? 24. Deu 24 aqui. Porque tem dois, tá certo, deu 24, porque tem dois códigos mortos aqui, que é esse loop e esse stop. Porque esse código é importante no assembly, né? Lá no... Quando ele transforma isso para código de máquina, esse cara já não vai ser usado. Vai ser só o montador, o assembler, que vai usar esse código aí para ele saber para onde que vai fazer o salto. Então ele está aqui nessa operação. Então vai fazer D igual a M. Então a variável 18 que vai acumular, né, a somatória. A 18 ele voltou, somou 1 mais 2, aí 3 mais 3, somando. E aí o meu I, a minha variável I é qual? A variável I é a primeira. Então tem a N, né? A N é 16, a I é 17, né? Então a I já está com 5, o I está com 5, o I está com 6, 7, o I vai para 8, vai na próxima, o I é 8. Então agora, quando ele fizer lá D igual a D menos M, né, eu vou ter 0 lá. O D igual a deu 0. Aí nesse caso, né, ele vai fazer o salto. Arroba 24, o A ficou com 24, e aí agora ele vai saltar para a linha 24. Vai lá para o final do programa. Não, que é 0, né? Que é maior que 0. Menor que... Fiz. Agora que vai soltar? Agora que ele solta, né? O valor maior, né? Maior que 0. E aí, maior que 0, ele saltou lá para a linha 24, executou.
E pá, terminou. Então, aqui, na memória RAM 1, ficou 36, né? É isso que dá? Não sei. Deve ser, né? Cadê o Python aqui? Python sum range de 1 a 36. Isso. Então, o Python confirmou aqui. Sum de range de 1 a 9, 36. Então tá certo. A preguiça tá tanta agora que animei calcular aqui. Certinho, pessoal? Então aqui, para vocês verem assim. Esse código tá lá no Notion, professor? Oi? Esse código tá lá no Notion? Tá. Depois acho que eu mostro aqui, ó. Então eu mostro aqui, escrevendo o código, a parte 1, olha lá. A primeira parte, que essa operação vai ser mapeada para isso. Essa parte 2 vai ser mapeada para isso aqui. E a parte 3, que é só esse stop aqui, eu botei mapeado para esse aqui. Né? E aí eu botei aqui o loop infinito aqui no final. No finalzinho. Executando sem parar. Então, só para vocês verem que dá para usar a linguagem, né? É difícil, mas é legal. Mas é difícil, tem que pensar.